Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise no mercado cripto. Hoje a gente vai analisar as carteiras, vamos entender quem é que está vendendo nessa parada. Ontem eu mostrei para vocês que o maior institucional do Bitcoin, publicamente, ele está acumulando. Só que hoje a gente vai analisar todo o contexto. Quem são as pessoas que estão vendendo, quem são as pessoas que estão comprando. Porque afinal de contas, o preço está andando lateral. Se ele está andando lateral, a gente tem uma fração das pessoas vendendo e uma fração das pessoas comprando essas vendas. A gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico aí que é o que nos interessa. Primeiro ponto para a gente analisar aqui, olhar para todo o contexto do supply circulante, tá? Só para a gente saber exatamente a idade que tem esse supply aí que a gente está em circulação. Quando a gente olha aqui exatamente para uma métrica só para investidores de longo prazo, só para smart money, só para institucional, só para pessoas que pensam no longo prazo, a gente vê que vivenciamos uma grande acumulação aqui, né? E a gente começou a ter um declínio aqui nos últimos meses, onde isso daqui mostra menos acumulação desses investidores. Na verdade, a gente está vendo uma venda desses investidores aqui. Uma coisa que aconteceu lá em 2019, tá? Depois que a gente bateu o topo aqui, a gente teve uma diminuição também, teve um movimento de vendas dessas pessoas, depois voltou uma reacumulação, e aí a gente volta a ter vendas ali quando a gente constrói um novo all-time high. Esse movimento aqui de vendas é normal, é comum, ou institucional ou smart money, ele sempre vai fazer isso. Ele vai comprar queda e ele vai vender alta do mercado. Só que se a gente analisar aqui, a gente consegue separar exatamente as pessoas dentro de todo esse aglomerado, porque olha só, eu estou olhando para idades acima de 6 meses até 10 anos de idade de Bitcoin parado dentro de uma carteira. Só que se a gente excluir aqui exatamente 6 meses, olha só que louco, a métrica ela já fica completamente diferente. Se a gente olhar para as pessoas que estão segurando Bitcoin há mais de um ano, a gente já começa a ver a métrica andando de lado aqui. Teve um pouquinho de venda aqui nesse período, mas ela está praticamente olhando de lado. Isso daqui é um sinal para nós de que as pessoas que pensam mais em longo prazo, elas seguem acumulando. Quem está pensando em um curto prazo, está vendendo. Isso daqui a gente vê até 6 meses. E olha que louco, se a gente descartar esse de 1 a 2 anos, a gente vai olhar só para quem está acumulando de 2 anos para frente. De 2 anos para frente, a gente tem a maior acumulação da história do Bitcoin, tá? A gente está vivenciando, você aí desse lado, você está participando da maior acumulação de toda a história do Bitcoin. Quando a gente olha para o supply, hoje a gente tem a maior quantidade acima de 2 anos. Significa que as pessoas compraram e estão há 2 anos esperando alguma coisa acontecer. Isso daí eu mostrei para você que Michael Saylor, né, da MicroStrategy, ele está simplesmente comprando aí desde 2020, acumulando suas posições. Tem grandes players fazendo isso daí. Então a gente vê aqui que tem uma acumulação, só que ao mesmo tempo a gente também tem uma distribuição ali, uma venda, até que nesse presente momento a gente voltou a subir com essa métrica, diminuiu essa distribuição. Mas a gente quer analisar exatamente quem é que está vendendo. A gente vai olhar para saldo das carteiras e a gente vai ver exatamente, já tenho aqui claro quais são as carteiras que estão vendendo e quais são as carteiras que não estão vendendo. Só que o ponto é, a gente está, cavando uma análise aqui, estou mostrando para você como que a gente chega em um contexto geral. Não basta você olhar para um gráfico, bater o olho no gráfico e falar, isso daqui é um sinal de compra, isso daqui é um sinal de venda, porque a gente tem a métrica descendo ou porque a gente tem a métrica subindo. Não é assim que funciona um analista. Se você só olhar para o gráfico e falar, isso daqui é compra, isso daqui é venda, você está lendo o gráfico. E analisar um gráfico é diferente de você ler um gráfico. Analisar, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, a gente está cavando em cima da métrica. Não estou simplesmente vindo aqui para você e falando, nossa, agora é hora de comprar, porque a gente tem a maior acumulação de Bitcoin dos últimos 2, com uma idade acima de 2 anos. Não é esse o ponto. Aqui a gente está analisando, a gente está separando as métricas e entendendo o que está acontecendo. Aqui a gente consegue tirar uma conclusão que quem pensa em longo prazo acima de 2 anos segue acumulando. Quem pensa acima de 1 ano
está ali na boa, não está comprando, não está vendendo, está simplesmente lateral. Quem pensa ali até 6 meses, um ano, né, até 12 meses, a gente vê que a pessoa entrou em um período aí de venda, um período de zona dos arrependidos, não sei exatamente o que passou de sentimento dessa pessoa, mas ela vendeu um pouco, ela distribuiu. Se a gente olhar um contexto agregado geral aí, tá, pra gente ver quão rápido essa métrica aqui tá descendo, a gente consegue olhar para esse gráfico aqui de distribuição. Quanto maior a barra vermelha que a gente vê aqui, significa que a gente está descendo mais rápido, significa que a gente está tendo mais distribuição. Veja que a gente teve uma leve distribuição aqui, ó, a primeira vez ali que a gente bateu os 28 mil dólares ali, a gente teve uma leve distribuição. Essa distribuição foi o que fez a gente ter essa descida aqui nesse gráfico. Só que veja que essa distribuição ela é muito baixa, tá? Comparado com topos de mercado. Isso daqui é topo de mercado. A gente sempre quer analisar topo de mercado. Por que a gente quer analisar o topo de mercado? Cara, você quer comprar o fundo e você quer vender o topo cíclico. Você não quer os topos periódicos. O que é um topo periódico? Cara, se a gente olhar lá para 2016, ó, a gente vai ver que tivemos vários topos periódicos. Um aqui, fundo periódico. Topo periódico, fundo periódico. Topo periódico, fundo periódico. Então a gente tem vários assim. O que você vai realmente mudar de vida é se você comprar fundo cíclico e vender cíclico. Então, a gente está vendo aqui que nesse momento, a gente não tem grande distribuição assim, a gente não deve se preocupar tanto com esses investidores de longo prazo. E olha só que louco, eu comecei o vídeo falando para você que tem pessoas comprando e tem pessoas vendendo. E essas pessoas que estão vendendo, elas não estão nem realizando lucro e nem realizando prejuízo. Olha só que louco. Essas pessoas estão vendendo praticamente pelo mesmo valor que elas pagaram. Isso se chama zona dos arrependidos. Cara, você comprou Bitcoin lá no ciclo passado em 28 mil dólares ali. 28 mil dólares foi antes da 3AC quebrar. Depois a gente teve a 3AC quebrando, a gente desceu para os 20 mil dólares. Então, lá durante a queda, durante o bear market, quando você olhava o preço caindo, saindo de 56 e batendo 28 mil dólares, você enxergava como uma oportunidade de compra. Você ia lá e comprava. Só que ele caiu mais, ele foi até 15. E quando ele volta para os 28 mil dólares, você, como passou um ano vendo prejuízo acumulado na sua carteira, você vai ter uma tentação de realizar no 0 a 0. Simplesmente, cara, esse mercado não é para você. Passei um ano no prejuízo, vou sair fora. Essa parada não é minha. E aí você realiza aquele ativo na mesma zona de preço que você tinha. E quando você faz essa realização, você pode entrar em uma zona apática, tá? De apatia, onde a gente não tem lucro e nem prejuízo. Isso a gente vê por conta desse gráfico aqui, ó. As linhas verdes aqui é exatamente quando a gente tem lucro, as linhas vermelhas é quando a gente tem prejuízo. Veja que nesse período aqui, ó, a gente não está tendo nada, não está tendo grandes lucros e não está tendo grandes prejuízos. A rede está simplesmente apática. As pessoas que estão vendendo, elas estão vendendo pelo mesmo preço que elas pagaram. Olha como que isso daqui é bem diferente do ciclo passado, né? Algumas pessoas têm medo da gente estar nesse topo aqui de 2019, que a gente vai ter um grande crash ali pela frente. Mas olha que em 2019 a gente tinha altos volumes de realização de lucro nesse topo aqui. Obviamente não eram realizações tão grandes quanto no topo do ciclo, né? Porque esse daqui era um topo periódico também, mas a gente vê que tinha realização de lucro. Nesse momento nós não temos realização de lucro dentro dessa região, ou seja, eu não me preocupo muito com essa região aqui. Não é tão simples você montar uma carteira, não é tão simples você seguir um ciclo. Qual que é seguir um ciclo? Cara, conseguir montar uma carteira na baixa e vender uma carteira na alta também. Não é tão simples assim. Você precisa ter alguma técnica, você precisa ser um analista, entender de ciclo de mercado para que você enxergue as informações de maneira que você compre fundo e que você venda topo. Muitas pessoas acreditam que lucrar dentro do mercado é só comprar fundo, mas na verdade não, você também tem que saber vender topo. Se você quiser meu auxílio, eu tenho uma carteira minha que eu estou montando agora, tá? Uma carteira pública, se chama Carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nesse vídeo eu te explico como que funciona para você ter acesso a essa carteira Rumo ao Milhão. E não é só ter acesso à carteira.
Toda segunda-feira, ao meio-dia, eu subo um vídeo de análise do mercado mostrando exatamente quais são as minhas decisões e por que eu estou movimentando essa carteira. Nesse momento, eu estou fazendo compras de DCA nessa carteira, então toda segunda-feira eu estou ali comprando um pouquinho nessa carteira, fazendo o rebalanceamento dela e toda a estratégia dela. Tudo que você precisa fazer caso você entre para a carteira rumo ao milhão é simplesmente assistir o vídeo na segunda-feira para você entender a minha análise e entender por que eu tomei aquelas decisões, baixar a planilha que eu já calculo ali tudo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Dessa maneira, você consegue ter acesso a uma carteira que eu gerencio, que eu faço o rebalanceamento dela, beleza? Essa carteira ela não vai ficar aberta para sempre porque a gente tem uma janela de oportunidade para poder montar uma carteira. Simplesmente, na hora que essa janela de oportunidade fechar, você não terá mais a oportunidade de entrar dentro da carteira rumo ao milhão. Porque dali para frente, simplesmente as pessoas que estão comigo, elas passarão por um processo de venda em formação de topo. E aí não faz sentido nenhum você entrar numa carteira que eu estarei vendendo, beleza? Então, aproveite aí enquanto essa janela de oportunidade está aberta diante da sua frente. Bom, e quando a gente passa ali para analisar as carteiras, né? Algo que eu comecei o vídeo aqui falando com você, que existe grupos de entidades que estão vendendo e grupos de entidades que estão comprando. Olha só que louco, quando a gente analisa as carteiras de 0 a 001 Bitcoin e de 001 a 001 Bitcoin, a gente vê exatamente que essas carteiras aqui, elas acumularam durante essa movimentação aqui que nós tivemos, tá? Elas não compraram fundo, pelo contrário, elas panicaram quando a FTX quebrou. Olha só que louco que a gente vê, a FTX quebrando, as pessoas vendendo os seus bitcoins ali, carteiras pequenas, tá? Carteiras ali com 0,01 bitcoin, cara, são carteiras extremamente pequenas. Elas venderam no fundo do mercado, porque caíram na mídia, caíram que a FTX quebrou e que o próximo dominó seria a Binance e que o mercado cripto iria colapsar. E aí depois elas começaram a comprar movimentos de alta, inclusive quando o SVB ali quebrou, né? Quando o banco nos Estados Unidos estava quebrando, essas carteiras venderam novamente. Depois que o mercado subiu, elas voltaram a comprar. E olha como que elas começaram a comprar. E aí a gente vê nesse momento agora que essas carteiras estão vendendo, porque esses caras aqui estão acreditando que o mercado vai cair, como eles acreditaram aqui atrás. Só que esse grupo de carteiras aqui, eles não são um grupo de carteiras muito inteligente, porque a gente está vendo aqui que esses caras vendem no momento errado e eles gostam de comprar quando o mercado está subindo. Se a gente olhar para grupos de carteiras mais estratégicos, né, grupo de carteiras que nos mostram um ciclo, exatamente essa linha vermelha e amarela aqui, olha a diferença. A linha vermelha e amarela, ela vende topo de mercado e ela volta a comprar fundo de mercado. Deixa eu tirar aqui essa azul e a laranja, só para não ficar confuso para você aí. Olha só, esses dois grupos de carteiras aqui, eles acumulam em outras situações, eles vendem em outras situações. Esse daqui é o grupo de carteiras que representa esse ciclo que a gente está vivenciando, tá? Esse é o grupo de carteiras que representa o smart money, que representa o institucional, que representa as pessoas que entendem do ciclo do Bitcoin. Aqui está o grupo de carteiras mais inteligente que nós temos dentro do Bitcoin nesse ciclo. No próximo ciclo, será outro grupo. Mas quando eu analiso isso daqui, quando eu vejo que carteiras pequenas, elas estão simplesmente vendendo, que é essa linha azul aqui e essa linha laranja, e eu vejo as carteiras maiores acumulando ao longo desse período, eu vejo que a gente tem uma informação bem clara aqui na nossa frente. As pessoas que têm pouco capital, eu não gosto de chamar as pessoas que têm pouco capital de sardinha, tá? Para mim, sardinha tá na mentalidade do investidor e não no tamanho da banca dele. Você pode ser uma sardinha com R$1 milhão, R$2 milhões. Se você for um bilionário e não sabe o que você está fazendo dentro do mercado, você tem uma mentalidade de sardinha. Qual que é a mentalidade de sardinha? Vende no fundo, compra no topo. Cai no FOMO e cai no FUD também. Então, a gente tem a pessoa que anda contra o mercado. Essa é uma mentalidade de sardinha.
Eu não gosto de chamar as carteiras pequenas como sardinha, tá? E eu também não gosto de chamar de o smart money de baleia ali também, cara. É meio complexo a gente falar disso. Eu sei que no mercado é rotulado dessa maneira, então vamos interpretar dessa maneira. Quando eu olho para esse grupo de carteiras pequeno, eu vejo que eles estão tendo uma mentalidade sardinha, e não é uma mentalidade pela quantidade de ativos que ele tem, mas uma mentalidade por eles estarem vendendo em momentos aonde players mais inteligentes estão comprando. Eu vejo os pequenos entregando a paçoca e os grandes simplesmente acumulando. O recado que eu quero dar para você é que, cara, não importa o tamanho do capital que você tenha, não ande com quem está entregando a paçoca. Não ande com quem tem mentalidade de sardinha. Ande com quem tem mentalidade de smart money. Anda com quem tem mentalidade de longo prazo. Ande com mentalidade de institucional. Se você quiser andar com esse tipo de mentalidade, você vai simplesmente acumular. Inclusive, volta na análise de ontem e vê o que o maior institucional está fazendo. Anda com a mesma mentalidade desse cara aí, beleza? Bom, dito isso daí sobre dados on-chain, quando a gente olha para o nosso price action ali, cara, price action chega a ser até triste, né, nesses últimos dias da gente analisar, porque não tem nada de novo acontecendo. A gente tem nossas regiões de suporte, a gente tem nossas regiões de resistência e a gente tem o nosso canal lateral aqui dentro. Cara, enquanto não sair de dentro dessa região aqui, a gente vai ter falsos movimentos. Não dá para falar qual que é a direção que a gente vai ter para o mercado, simplesmente nesse momento aqui, cara, a gente tem que ficar mais, ou a gente foca no longo prazo, ou a gente fica mais de boa no curto prazo, tá? E pra gente finalizar aí, a gente vê que a dominância do Bitcoin, ela voltou a subir, né? Fez o rompimento desse topo anterior aqui e tá tentando segurar aqui como suporte. Eu vejo que o Bitcoin tá tomando bastante mercado nesse momento, tá? A gente tá vendo até mesmo o Ether perdendo pro Bitcoin. Então, ter uma estratégia na carteira onde você vai focar um pouco mais nesse ativo, tá? A minha carteira rumo ao milhão, se você entrar, você vai ver que tem 13 ativos, mas chega a determinados momentos que eu tenho que gerenciar esse risco e que eu vou ter que estar mais exposto em Bitcoin ou fazer mais caixa em um determinado período. A gente sempre tem que estar rebalanceando a nossa carteira. Novamente, se você quiser ter a minha ajuda nesse processo, dá simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V na minha estratégia. 20 minutos por semana, você consegue fazer isso e ter uma carteira gerenciada por mim. O link está na descrição, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta amanhã. Valeu!